Eu acho que é por desconhecer o valor nutritivo dos alimentos, por desconhecer muitos hábitos saudáveis, etc, etc, né? Eu leio muito livros bons, assim, sobre saúde, assisto programas bons sobre saúde, enfim, tudo que envolve saúde faz parte da minha vida diária. Eu acredito que é por causa da alimentação, né? A alimentação que não está sendo assim uma alimentação saudável. E também por causa da correria, assim, do dia a dia, né? Da pessoa estar estressada, às vezes não tem tempo de realmente fazer essa alimentação saudável, acaba comendo assim em restaurantes, lanches rápidos, né? A senhora disse que tem filhos. Como é que é a alimentação deles? Eu me esforço para manter eles no saudável, mas eles gostam mesmo dos McDonald's, essas coisas assim, né? Só que a minha filha tem 18 anos e já constatou problema de colesterol, né? Ela é magrinha, ela não é gorda, mas constatou esse problema, já eu acho devido mesmo à alimentação, né? Primeiro, maus hábitos alimentares e a falta de exercício, acomodação, né? Então, os hábitos errados, ficar muito tempo na televisão, atrás de um telefone, hoje em dia está todo mundo na internet o tempo todo. Então, a falta de exercício e a alimentação errada, então e excessos, né? O problema são os excessos. Um pouco de cada coisa não faz mal. Eu fico vendo assim o pessoal comendo muita gordura saturada, esses X, essas coisas, tudo lotado É gostoso na hora, mas é como se estivesse injetando no teu organismo um monte de gordura saturada e que depois o corpo tem que digerir isso. Eu tenho esse hábito de tomar minha vitamina, eu tomo 2 copos de manhã e 2 à tarde. Isso é meu lanche. Não como pão nos lanches. E eu evito frituras, né? Então, e faço academia 3 vezes por semana. Estamos de volta com o nosso canal aberto desta semana, debatendo um importante assunto sobre obesidade. Na verdade, eu quero agora, com os nossos convidados aqui, iniciar esse bloco perguntando o que é, na verdade, obesidade tecnicamente, né? Porque a gente pode falar, obesidade é acima do peso, mas por quê? De que maneira acontece isso? Quais os números tecnicamente que pode se considerar uma pessoa obesa, que tem aquelas medições técnicas, né? Que aí sim... Começando pelas crianças, por exemplo, Bruna, o que seria obesidade tecnicamente numa criança? Como é que a gente define uma criança obesa? Bom, a obesidade, em todas as faixas etárias e ciclos da vida, na verdade, um dos indicadores que nós temos é o índice de massa corporal. É uma ferramenta que é um cálculo, uma fórmula que nós temos, que nós dividimos o peso pela altura do usuário, né, ao quadrado, e nós temos um número, e é a partir desse número que a gente vai definir a obesidade. No caso das crianças, esse critério vai variar conforme a faixa etária. Então, eu tenho vários critérios para a faixa etária, tanto para criança quanto para adolescente. Ele varia conforme a faixa etária e conforme o sexo. Ah, então tem essa variação. Tem essa variação. Na questão adulta, doutor Carlos, o que dá para se dizer, por exemplo, eu, 1,74, minha média é 90 quilos, aí qual o número, a gente não está com a calculadora aqui, né, mas enfim, dessa maneira que se faz isso? Dessa maneira, pegando o gancho aqui do índice de massa corporal, é o que a gente usa, não é nós simplesmente, é a Organização Mundial da Saúde, é a forma mais direta que se tem de calcular o estágio, de fazer o cálculo e ver qual é o estágio da doença que cada indivíduo ocupa. Então, dentro do peso sobre a altura ao quadrado, se alguém quiser calcular ali, né, pode em casa, peso sobre a altura vezes a altura. Tá? Vai dar um número, e aí o resultado disso é o seguinte, de até 25 é normal, de 25 a 30 é sobrepeso, de 30 a 35 obesidade leve, 35 a 40 obesidade moderada, ou 40 para cima, obesidade avançada, obesidade grau 3, ou obesidade severa. Obesidade mórbida é aquela que tem, quando o indivíduo alcança 35 de índice de massa corporal para cima, com comorbidades, já explico o que é daqui a pouco, ou 40 para cima, não necessitando ter essas comorbidades. Vamos lá, o que é comorbidade? São aquelas doenças que podem melhorar com o controle da doença da obesidade. As mais comuns, então,
hipertensão arterial, diabetes, problemas de colesterol, triglicerídeos, chamados de dislipidemias, artropatias graves, que é um problema grave no joelho, coluna, né? Apneia do sono, síndrome da apneia do sono, né? Aquela pessoa que ronca muito, às vezes tem aquelas pausas respiratórias e fica sem respirar durante um período, né? Então, são várias outras, incontinência urinária, são várias outras, tá? que podem ser melhoradas. Então, essas são as comorbidades. Então, o indivíduo que tem 35 de índice de massa para cima ou 40, com ou sem essas comorbidades, a gente pode cogitar em oferecer uma cirurgia para auxiliar esse paciente no controle da obesidade. Nota que eu não estou falando cirurgia curar a obesidade. Não existe cura para a obesidade. Não, né? Isso por definição. Não existe cura para a obesidade. A cirurgia, então, já que é o meu assunto, já vou introduzindo, a cirurgia, ela vai auxiliar muito. Ela tem hoje, assim, ela faz mudanças no metabolismo do organismo e isso vai ajudar muito, não é simplesmente a restrição, quanto vai comer menos ou a mais. Muda o metabolismo, o funcionamento dos órgãos internos, todos eles direcionando a um controle da obesidade, inclusive em certo nível, até em nível cerebral. Tem algumas situações que a gente pode depois desenvolver mais, não quero ocupar todo o tempo aqui. Bom, psicóloga, o que causa a obesidade? Já que sabemos agora, né, com as informações técnicas, o que é obesidade. O que causa isso? Então, as causas são variadas, né? A gente pode pensar em causas genéticas, né? Existem questões também de metabolismo, né? Existem fatores comportamentais também, mas acho que a gente pode focar um pouco mais hoje em dia nas questões culturais e no sedentarismo, né? Que são o que a gente hoje em dia mais vive. Né? O que seria o sedentarismo? Vivendo num mundo virtual, hoje em dia, né, nós temos aí internet, né, os telefones, além disso, até a própria televisão, hoje em dia, com toda a amplitude de programas que se tem. Interessantes como esse, né? Com certeza. Para que sair de casa? Como é que eu vou parar de mexer na internet e vou querer fazer uma atividade física, né? Por que eu vou sair de casa e ir até o cinema, ir a um shopping, andar, passear na praça, se eu posso ficar aqui em casa e ficar assistindo TV? Comodidade. Mas até também, se a gente for pensar numa questão até de proteção, até da própria violência hoje em dia. Né? Porque nós estamos até escolhendo mais, ficar mais em casa, né? Porque é uma proteção maior. Nós temos medo, muitas vezes, até de sair de casa. Então, acho que a violência também. Então, são vários fatores que vão fazendo a gente também entrar nessas causas. Sim. E, na verdade, também na causa, entendendo a ansiedade também como uma grande causa, né? O que seria a ansiedade? A ansiedade é uma emoção que a gente sente que não é muito agradável de sentir, apesar que ela é uma emoção muito funcional. Porque quando a gente sente ansiedade, é como se a gente estivesse se preparando para alguma situação difícil. Né? Então, eu ter ansiedade de vir no programa hoje, o que eu faço? Eu me preparo antes, né, para eu poder estar aqui bem e falar. Isso é ansiedade. Mas quando ela está numa intensidade muito alta, isso causa um desconforto muito grande. Então, eu sinto muito no meu corpo um desconforto, eu sinto meu coração mal. E aí eu acabo precisando de usar um alívio, que seria a alimentação. Quando eu acabo usando a alimentação, então eu vou ter pequenos momentos de prazer em que eu não estou mais ansiosa. Passa aquele sufoco. Aí passa, só que passa por um breve momento. Então, daqui a pouco, de novo, eu estou ansiosa de novo e eu preciso de comer de novo. E aí vai entrando no ciclo, né, de sempre estar buscando o mesmo prazer. Janaína, as pessoas chegam a comentar contigo, quando chegam até ti, o que causou a obesidade delas, ou não chegam a relatar para ti isso, quando te procuram, por exemplo? Sim. Vamos dizer, eu tenho diversos
casos, né? Não é algum específico. A maioria é pelo sedentarismo mesmo, né? Eu tenho muitos casos que são o primeiro contato, às vezes em torno de 40, 50 anos que está tendo para treinar. Então, o que levou essa pessoa lá, primeiramente, às vezes é vamos dizer assim, é o caos, né? Quando ela não consegue mais fazer nada, ou quando tem alguma lesão que a paralisa, né? Por exemplo, ou tu está com uma obesidade tão severa que ao ponto de que tu lesionou teu joelho. Aí te impede de tu fazer as simples atividades da vida diária, como subir, descer uma escada, sentar e levantar, entendeu? Então, isso também leva. Ou, por exemplo, hipertensão, né? A pessoa se sente mal, ou por condicionamento, não consegue fazer simples coisas do dia a dia. Às vezes a pessoa trabalha numa empresa grande e não consegue atravessar de um lado para o outro. Então, ela se sente cansada para fazer simples atividades. Então, uma das coisas que leva ela é isso. Na verdade, nem é muito a questão da gordura, porque às vezes eles me sumiu a palavra, eles analisam, vê isso como a gordura como estética e não como saúde. Por exemplo, a pessoa está barrigudinha, vai pensar, não, eu não me importo com isso, hoje, né? É normal. É normal, eu não estou muito preocupada, mas a questão não é nem a questão da estética que eu falo, é a questão da saúde. Porque hoje o importante não é o quanto que a gente tem de gordura, e sim aonde ela está localizada, entendeu? Isso que vai dizer o quão grave ela está bem distribuída em nosso organismo. Então, a famosa barriguinha que a gente tem, que é a mais perigosa, que ela a gordura se encontra nas nossas vísceras. Então, por isso que é importante a gente ter atenção a esses casos. E também tem aquele caso que já sabe que está, né, que principalmente as mulheres, querendo ou não, elas não te procuram por saúde, sim por estética, né? Pode falar o que quiser, mas elas estão preocupadas com a estética e querendo poder colocar uma... Principalmente nessa época, agora para o verão. Agora, então, poder colocar uma blusa e aparecer o braço, né? Que tem a questão do braço, de poder passar o verão, colocar um biquíni e se sentir bem na praia. Inclusive até para melhorar a tua autoestima com o parceiro. Então, diversos fatores, né? Que, sinceramente, são poucos os casos que buscam por saúde, que te procuram. Infelizmente, né? E eu A penso conscientização não bastante, existe. eu penso bastante nessa questão que tu falou, né, que a aparência hoje em dia é aparência. muito cobrada, né? Então, eu tenho que estar magra, eu tenho que aparecer bem, eu não posso estar obesa, né? Então, é mais por isso do que pensar que aquilo ali também está fazendo bem para o corpo. Lembrar que magreza não é necessariamente sinal de saúde. Como tu estavas comentando antes, meu índice de massa corporal pode estar legal, mas o meu percentual de gordura corporal está acima do esperado, trazendo outros complementos para os fatores da obesidade, a questão da falta de tempo. Diversas pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, outros órgãos governamentais, vem mostrando que a alimentação da população brasileira ela vem mudando muito, né? A gente chama isso de transição nutricional também, né? A questão dos indicadores nutricionais e da alimentação. Então, nós estamos deixando de comer a alimentação tradicional, arroz com feijão, com salada, para comer os lanches rápidos, alimentos industrializados, ultraprocessados, a questão da falta de tempo. É muito corrido, a falta de habilidades culinárias. As pessoas não têm mais o hábito de cozinhar o seu alimento, elas têm o hábito de consumir ele pronto, né? E é bem interessante. Desculpa, fala dessa vez. Eu só queria acrescentar, pegar a consequência disso em termos de número hoje é impressionante, né? A obesidade hoje, são mais de 600 milhões de pessoas no mundo são obesas, né? Aqui no Brasil são assim, sobrepeso, quer dizer, ali acima de 25, naquela faixa de 25 de índice de massa corporal para cima, é mais da metade da população brasileira, já está assim. 18% são obesos, quer dizer, índice de massa acima de 30, né? E 4 a 5% são obesos mórbidos. 4 a 5, puxa, não é muita gente. Só em Novo Hamburgo significa mais de 7 mil pessoas só na cidade de Novo Hamburgo. Então, fora o Vale dos Sinos aqui, se a gente for correr atrás. Então, tudo isso nós estamos falando aqui de mudança de hábitos, tudo, realmente são as causas, né? Tem a questão genética também, que é uma questão importante, né? Que é imutável, a gente nasce com a genética,
né? Então nós vamos morrer abraçados com a nossa genética, não tem como fazer. Então nós não temos como mexer na genética. Mas a genética é em torno de 25% a 30% do culpado da doença da obesidade. Os outros 75%, mais ou menos, é isso que nós estamos falando, é o estilo de vida que a pessoa leva. E aí que nós podemos mexer, e por isso que nós estamos aqui, né, empenhados com essa nossa vontade de ajudar essas pessoas com essa doença. A obesidade é uma doença, sempre. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, estamos de volta aqui debatendo esse importante assunto. E um deles que eu quero já adiantar antes do intervalo é a questão da alimentação, né? Os produtos que estão à disposição nossa hoje, né? Eu acho que recentemente, inclusive, saiu aí uma reportagem sobre os embutidos que eu quero botar em pauta em seguidinha, depois do intervalo comercial.